Salve, salve agora em mais um episódio do Podes Crer, o podcast do conhecimento. Nessa tarde e noite a gente faz uma transição dos papos anteriores para tratarmos de direito, justiça, tribunal, relação democrática entre o tribunal, o advogado, a advogada, a justiça e a sociedade. Trazemos hoje um grande convidado que vai se colocar à disposição de todos que podem nos ver e ouvir para falar de por que pretende ser o mais novo desembargador do nosso tribunal. Logo mais depois da vinheta. Pois é, como eu disse, o nosso tema hoje é justiça, direito. Trazemos um amigo, um convidado, que vai dizer para nós, para todo mundo que pode ver, ouvi-lo e certamente acompanhá-lo, por que quer ser desembargador. Mas antes, César, nossas redes sociais. Professor Damião, bom, você que já acompanha aí o Podes Crer, não esqueça de deixar aí o seu like, né, o seu joinha, isso nos ajuda muito. Se você já segue, dê uma olhada lá no sininho das notificações. Você pode optar para receber algumas, nenhuma ou todas as notificações. Essas notificações são exatamente quando a gente posta aqui um novo vídeo e você é avisado aí no seu celular. E a gente agradece muito a sua participação, a sua força aqui no nosso Podes Crer, o podcast do conhecimento, que é uma ferramenta da expertise. Dê o boa noite do nosso convidado hoje, que depois eu vou passar umas 2 horas lendo aqui o currículo dele. É mais do que um boa noite, é um boa tarde, boa noite e um bom dia. Um bom dia, porque ele está andando o Piauí inteiro, fazendo o que todo missionário tem que fazer. Boa noite, seja bem-vindo, Dr. Kleber. Boa noite, professor Damião, amigo César, boa noite a todos que participam, que estão acompanhando esse Podes Crer. Isso. Podes Crer. Podes Crer. E jovem, né? Jovem. Já se candidatando aí a um cargo de desembargador. Bom, o Dr. Kleber Lemos, professor Damião, cidadão cristão, casado, pai aí de 3 filhos, daqui a pouco ele vai contar um pouquinho da história dele. É um advogado, militante, uma referência no direito previdenciário, fundador de escritórios aqui no Piauí, também no Maranhão, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Piauí, professor de pós-graduação, reconhecido pela ética, dedicação, sensibilidade, né? Alia a técnica jurídica com valores morais e sempre muito humilde, compromissado, principalmente com o social, e sempre buscando um judiciário mais humano e acessível. Professor, né, e doutor Kleber, vamos conversar um pouquinho para a gente conhecer um pouco o cidadão. O senhor nasceu aonde, doutor? Nasci em Pix, Piauí, cresci em Floriano, Sambaíba Velho. Estudei em alguns colégios de Floriano, mudei muito. E fez direito em Terezinha? Fiz direito em Floriano. Comecei em Picos, condição financeira também não permitiu continuar, voltei para Floriano e aí concluí o curso na FAESP. Quando é que você veio para Teresina para se fixar, para trabalhar? Na verdade, eu sou um navegante. No Código Civil nós temos o famoso cigano, né? Vulgarmente chamado de cigano. Onde é que você se conta? Rapaz, o dia que eu estiver ali, eu estou aí. Então, é Floriano, é Picos, é Teresina, é Buriti Bravo. Eu ando muito. Tem um domicílio em todos esses locais. Tem uma linguagem no direito que é a banca, né? Que é o escritório. O senhor tem banca em todas essas cidades? Tem nessas cidades. Aqui em Teresina não, por conta do tempo. Os escritórios Floriano e Maranhão demandam muito. E eu disse, não vou mais botar escritório. E não é associado de nenhum escritório aqui em Teresina? Não, só colegas e parcerias. Eu atuo aqui em tribunais, em turmas. Muito bem. O senhor é casado? Quantos filhos? O nome dos filhos? Bem casado. Com a Diana, tenho 3 filhos. Tem a Emanuele, que é mais velha. Quantos anos? 17. O Kleber é segundo com 10, o Alton Paulo com 5. Ela está grávida de 6 meses. Está vindo o 4º filho aí. 4º filho. Eu espero que seja filha. Seus pais vivos ainda, doutor? Minha mãe, sim, a Aurineide. Mora onde? Floriano? Picos, Piauí. Picos, Piauí. É da cidade mesmo ou da região de Picos ali? Ela é da cidade de Picos. Da zona urbana de Picos. Urbana, lá do bairro Junco. Irmãos? Tem a Crislane, o Kennedy e a Clara.
Você é o mais velho ou mais... Sou o mais velho, sou o mais velho. Eu brinco até com meu irmão, o Kennedy, que ele é o mais velho. Ele tem uma barba assim, aí eu brinco com ele às vezes. Ele tem 30 anos. Eu só tenho 37 anos. 37. Professor Damião, vamos lá. Eu até... Me interessa muito também... Né? Essa conversa, para que a gente possa entender, gente, você que está acompanhando, como é que é feito esse processo. Né? Como é que se chega a um cargo de desembargador? Claro, primeiramente tem que ser advogado. Eu achava que tinha que ser também juiz, que já tivesse passado num concurso e assumido um cargo de juiz. Né? E aí o doutor Kleber falou para mim que não. Mas vamos lá. Você que já tem uma experiência, professor, juntamente com o doutor Kleber, explicar aí o que é a quinta, como é que funciona isso? Vamos lá. A necessidade surge quando? Quando tem desembargador que vai se aposentar. Verdade, eu vou fazer uma provocação ao candidato Kleber e na provocação você já diz por que busca essa vaga. Então eu perguntaria, por que os advogados do Piauí devem elegê-lo, devem escolhê-lo a esta vaga do quinto constitucional? Porque eu tenho um compromisso, tenho seriedade, tenho honra, tenho humildade em conversar com meus colegas, fazer uma caminhada gigante, trazendo ideias, propostas reais e compromissadas, para chegar a trabalhar, dar um atendimento de excelência para a advocacia. E esse processo é da seguinte forma: existe o quinto constitucional. Um quinto de todo tribunal do país deverá ser preenchido por advogados ou membro do Ministério Público, alternadamente. De fato, existe o provimento por juízes de carreira, por critérios de antiguidade e merecimento. Mas um quinto desses tribunais tem que ser preenchido por nós, advogados do Ministério Público. Vamos lá. Isso é feito... Qual é a periodicidade disso? É de quanto em quantos anos? Quando surge a vaga, por exemplo, estava em disputa essa vaga, no Ministério Público no Supremo, no STF, aí a OAB Piauí ganhou a ação e a vaga veio para nós. Aí então abre o processo, que é verdade, é um político jurídico, os advogados têm que votar. Nesse primeiro momento a advocacia vota até 12 nomes. Vamos escolher 12 nomes para mandar para o Conselho Seccional. Bom, quem escolhe os 12 nomes? A advocacia. A advocacia do Piauí. Do Piauí escolhe os 12 nomes. Isso. Define 12 nomes. 12 nomes inicialmente. E se houver um interesse de mais um, como é que é feita essa disputa aí? 13, 14, 15 nomes? Não. É uma votação, os 12 mais votados. Tá bom. Então qualquer um pode se candidatar. Pode. Ok. Eu queria, inclusive... Então não é uma escolha, é uma eleição. Mas uma eleição é uma escolha. Você escolhe aquilo que você quer. Mas não é uma coisa escolhida assim, vai você. Não. Então é uma escolha pela maioria, que eu quero dizer. É um processo eletivo. Eu queria, processo eletivo. Perguntar inicialmente o seguinte: porque você, como candidato, certamente tem esses dados. Ninguém joga uma partida sem conhecer as regras. Sim. Hoje, quantos advogados estão aptos a votar? Repito, quantos estão aptos a votar? E quais são, de fato, as condições que farão de você um candidato viável para estar inicialmente entre os 12 mais bem votados para essa disputa? Olha, eu acredito que em torno de 18 mil advogados. 18 mil advogados. É muito advogado. É muito advogado no estado do Piauí. Aí o senhor perguntou por que eu tenho condições. Porque nenhum advogado candidato vai chegar dizendo, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Todo mundo se apresenta, de fato, como alguém que tem as credenciais para ser o desembargador. Sim. Só uma curiosidade, quantos se candidataram? 21. 21. 22, aí teve algumas desistências. Ok, 21, Hoje 12. está em torno Tudo de bem. 19, salvo engano. Pois não. É isso. Então, assim, o que de fato o credencia inicialmente para estar entre os 12, porque eu acho que aí são etapas, né? A gente primeiro vence essa que é ficar entre os 12, depois estar entre os 6 e finalmente compor a lista tríplice. Bom, são 13 anos de advocacia pura. Eu costumo falar que eu sou experimentado em quase todas as áreas do direito. O civil, o penal militar, o administrativo, o direito público, o eleitoral, o trabalhista. Fui submetida a processo de alta complexidade e muitas vezes só. Eu nunca tive um orientador ali na advocacia. Muita gente entra no escritório e tem ali alguém para conduzir. Sim. Inclusive eu senti falta disso no início da carreira. No início da carreira você entra com muita vontade e acaba cometendo algum excesso
ou numa fala que não deveria, por conta da falta de experiência. Mas toda uma vida foi de batalhar de processo complexo. Eu sou síndico aqui de um condomínio em Teresina, que também é outra luta que a gente entrou e estamos vencendo. E nisso a gente consegue reunir toda essa bagagem para poder disputar esse cargo com muita tranquilidade. Quando o senhor fala assim de advocacia pura, que você não exerceu nunca nenhuma outra atividade paralelamente ao direito? Só advocacia. Desde que se formou exclusivamente na advocacia. Interessante que no dia que eu peguei minha carteira, eu precisava pagar a pensão da minha filha, né? A menina que eu tenho antes do casamento. Sim. E eu não queria deixar isso aí para meus pais. Eu disse, rapaz, eu preciso pegar essa carteira e no outro dia já começar a trabalhar. Então você atrai aquilo que quer. Que nem essa vaga. Eu estou pensando todos os dias em chegar lá. Que não é uma brincadeirinha de sair do escritório, deixar milhares de processos e disputar isso aí. Se eu não quisesse realmente. Professor, doutor Kleber, ainda seguindo nessa explicação, foram 12, né, que foram escolhidos pelos advogados num processo eletivo. Que vai ser, na próxima Vai ser 12. Sim. Depois desses 12, né, isso cai para 6. Por quê? Como? Quando? Quem é que decide esses 6? Conselho seccional. São colegas advogados e advogadas. Sim. O conselho são 37 membros do conselho. Vão escolher uma votação, tem uma arguição, que é responder perguntas, fazer uma apresentação. E aí vai haver uma nova votação. É uma verdadeira sabatina que eles vão ser submetidos. Ok. E daí, desses 6, como é que a gente chega nos 3? É o Tribunal de Justiça, né? Os colegas desembargadores, já chamo de colega. Já chamo de colega desembargador. Tá certo. Vão votar. Atrair já, né? Vão votar e vão escolher 3 nomes. E o governador do estado do Piauí vai escolher o próximo desembargador. Dos 3, que é a lista tríplice. Bom, eu quero agora, então, lhe provocar, e aqui a ideia da provocação, no sentido mesmo de que você possa, olhando para o advogado eleitor, o advogado que vai escolher esse próximo embargador, pensar no seguinte: o senhor, como advogado militante, vive, por exemplo, nos corredores dos tribunais, vive nas salas e antessalas dos juízes e desembargadores e certamente nessa vivência percebe coisas que você não gostaria de vivenciar. Uma vez desembargador, o que o senhor fará de inovação nessa relação entre os advogados e os juízes, tribunais e desembargadores? Um atendimento de excelência. Vai ter um dia ou não há esse plano? Segunda, sexta-feira, dentro do gabinete. Se eu não estiver lá, estarei em sessão ou algum compromisso institucional do tribunal, mas tenho meu celular para atender a advocacia. Porque o advogado, ele precisa ser ouvido. Peticionar, todo advogado sabe, mas o advogado tem a necessidade de despachar com juízes, com desembargadores, para se fazer melhor, chegar ao direito. Então, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, não imposta pelos embargadores, mas pela sua rotina. Mas eu, vindo do 5º Constitucional, eu tenho por obrigação prestar esse serviço de excelência à advocacia. Doutor Kleber, qual é a sua visão sobre o papel do desembargador na sociedade atual, né, na atualidade? E como é que o senhor enxerga a função para além da simples aplicação da lei? Olha, para mim é muito importante. Eu que tenho contato com muita gente simples, eu tenho essa tranquilidade e facilidade de entender a realidade do nosso país e do nosso estado Piauí. Eu tenho um contato próximo com a pobreza. Meus clientes são simples. E eu entendo, na hora que ele entra no escritório, eu já sei a sua necessidade, só de olhar. Então, esse olhar, essa vivência que eu tive, eu quero levar para o tribunal. Para dar decisões, não só eficientes, mas que sejam ser humanas. O entendimento que saiba da realidade social do nosso estado. É tentar trazer de forma justa, fazer o certo. O certo, aplicando sempre o direito, mas com a visão de quem tem contato com a população. O senhor falou aí que atua na área civil, na área, enfim. Mas por que isso? Foi atrás de experiência ou é porque geralmente o advogado, ele tende a seguir uma área, se especializar numa área. Não, penal, previdenciário, trabalhista. E o senhor disse que já trabalhou em praticamente todas as áreas. É porque atrás de conhecimento. Não foi aparecendo. E no início da carreira a gente tem que pegar tudo. Tá certo. Eu vi, muitos colegas reclamam que eu não ganhei honorários no início. Eu disse, rapaz, eu peguei tudo. Eu tenho facilidade de entender direito.
percebi isso na faculdade, eu não tinha medo de encarar. Encarava e dava certo. Teve um processo uma vez, eu tinha acho que 2 anos de advocacia, era um processo de 16 volumes. Aí eu passei semanas trabalhando nele só, buscando teses, estudando a melhor defesa. O senhor tem 13 anos de advocacia. De advocacia. O senhor acha suficiente? Porque assim, o senhor provavelmente vai concorrer aí com advogados que têm 20, 25, 30 anos de advocacia. Sim. Isso, o senhor não vê isso como uma desvantagem sua? Não, o requisito legal são 10 anos de advocacia. Sim. E eu tenho 13. E vivência eu tenho muita. Porque, como eu falei para o senhor, são 4 mil e poucos processos que eu atuei diretamente e 2 mil processos indiretamente através de mentorias. Doutor Kleber, não há sobre a face da terra um cidadão que não fale de um problema do judiciário brasileiro, que é a morosidade nos processos. Quando você entrevista um desembargador, o juiz diz, é processo demais, não sei o que, estrutura cansada. Em chegando lá, que estratégias o senhor montará para resolver esse problema da morosidade nos processos? Seguindo o caminho de quem conseguiu fazer isso aí e deu certo. Nós temos o desembargador Moraes da Rocha, o TRF1, um grande desembargador. Ele conseguiu dar baixa em 40 mil processos. Ele e o gabinete dele. Ou seja, tempo? É possível. Em poucos meses ele conseguiu isso aí. E chegando lá eu tenho que seguir. Inclusive eu já falei com ele que quero visitá-lo na etapa do judiciário, conversar com ele e pegar os macetes para dar uma vazão aos processos, porque é uma obrigação minha também dar essa celeridade aos processos. É porque do outro lado, seja o réu, seja o advogado, seja o cliente propriamente dito, ele está ali ávido por uma solução, mesmo que seja negativa para ele, ele quer uma solução que é para tocar a vida, se não ficar preso no processo. Então, diante disso, eu lhe pergunto, a gente sabe que os tribunais federais, eles têm verdadeiras campanhas, mutirões para resolver processos, para fazer acordo, para conciliar. Está no seu radar caminhar para essa perspectiva de resolver o quanto antes? Sim, uma das minhas propostas é fomentar a conciliação tanto no 2º grau quanto no 1º grau. Se o tribunal permitir, eu quero descer às comarcas do interior e fazer mutirões, não só de audiências, mas de sentenças com o juiz, sim, de perícias médicas que é necessário. Se o tribunal permitir, a gente tem que chegar lá com humildade e respeito e esperar a possibilidade de fazer esse trabalho nas comarcas. Doutor Kleber, na sua opinião, qual é o maior desafio que a justiça brasileira enfrenta na atualidade, né? Quando eu digo desafio, pode-se também entender como o maior problema, né? E o senhor, como desembargador, o que é que o senhor pretende e como pretende fazer para superar? Seria essa quantidade de processo. De fato, às vezes... O senhor acha que esse é o maior entrave da justiça brasileira? Sim, são muitos processos. E aí temos que ver o problema na origem. Qual a origem? É o início do litígio. Porque se o senhor tem um problema, o senhor não torna litigiosa a coisa, o judiciário não vai ter conhecimento desse seu problema. Então você tem que fomentar, educar a população a tentar resolver seus conflitos, através da arbitragem e dos métodos de conciliação. Era uma forma. A outra é esse passo que eu lhe disse, através de fato, pegar processo, fazer uma planilha, um relatório e julgar ali as demandas em massa. Eu lembro muito, quando foi criados os tribunais de pequenas causas, que se falava muito, né, do grau de resolutividade, né? Eram experiências quase que 90% exitosas. E ainda existem esses tribunais. O que é que define um tribunal de pequena causa? É a causa, é o valor que representa? Quem pode procurar? É a Lei 9.099. Ela trata dos juizados especiais, causas mais simples, baseadas sempre na celeridade, na simplicidade, na oralidade. E visa sempre conciliar. É um dos princípios da lei. E existe sim. Agora, alguns locais acontece que amontoar processo por conta de falta de juízes, porque eles ficam mudando de comarca, se promovendo, e às vezes o tribunal não consegue prover aquela vaga em tempo. Doutor Kleber. Deixa eu só completando aqui, professor, por favor, porque esse negócio o senhor tem números com relação a esses tribunais de pequena causa, no percentual de processos que deixaram de ser litigiosos e chegaram a um acordo? Não, são dados que só a magistratura tem acesso, e a própria OAB.
Como Ok. eu não participo Olha, dos quadros, eu não tenho acesso. Eu vou lhe fazer aqui 2 perguntas em uma, ou uma em 2. A primeira é a seguinte: no mundo real, a gente sabe que as altas cortes, os juízes, embargadores, eles sofrem muitas pressões de diferentes poderes políticos. A gente sabe disso. Talvez não seja recomendável, isso é a sua consciência que vai dizer, externar um sentimento ou um pensamento como esse aqui. Mas, em sendo real essa condição, como o senhor pretende lidar com essas pressões de fora dos tribunais para a resolutividade de questões como essas? E a outra, talvez tão importante quanto custa um processo? Um processo que leva meses, anos. A gente na educação, eu sou da educação... Isso o senhor pergunta quanto custa para a justiça. E para a sociedade, porque quando a entendi. justiça não responde, Sim. há um custo emocional, há um custo financeiro. Sobre isso, como o senhor pretende? O senhor está blindado, está pronto, preparado e querendo essa vaga e, portanto, como é que você pretende lidar com essas pressões se, por acaso, no mundo real, elas vierem bater na porta do desembargador Kleber? Esse comentário é importante. O fato é que a gente tem que chegar lá com autonomia, com altivez, mas sempre procurando seguir os passos dos colegas que já estão lá. Acredito que essas pressões externas elas podem existir a depender do contexto do magistrado. Eu quero ser um magistrado que vai falar só nos autos. Quando você fala só nos autos, aquele magistrado público, talvez você tenha uma possibilidade de fugir dessas pressões. Então, ser um magistrado ali, simples, de gabinete e com a vida pacata. Porque relacionamento... Aí o senhor perguntou do custo. Porque assim, por que eu estou perguntando isso? Por exemplo, a gente vê a situação dos precatórios. Sim. Né? Demora, não paga. O custo de um processo é alto, é elevado. Por que eu falo isso? Porque todo mundo fala em metas, efetividade, eficiência. O tribunal ganha medalhas e mais medalhas porque desenvolve bem o seu papel, dá resultado das demandas jurídicas para a sociedade. Sendo o senhor desembargador, o senhor pretende entrar nessa área, saber o quanto de efetividade tem hoje o tribunal e quanto terá a partir da sua presença lá? Olha, o custo, a gente tem ciência de palestras pelo judiciário é muito alto. Porque vamos lá. Primeiramente, você protocola uma ação. O tribunal tem um sistema próprio, que é o PJE. Isso. Eu não tenho acesso aos valores, mas é um custo muito alto. Aí você tem um distribuidor, que é aquele servidor que analisa as petições, encaminha, dá uma certidão. Aí depois tem um secretário, servidores da vara. Eles vão avaliar, fazer uma conclusão ali para o juiz ou um ato ordinatório, para saber se falta algum dado o advogado juntar. Ou seja, toda escalada aí são custos que é para o tribunal. Então, muito grande. Kleber, como é que tu pretende resolver? Fazendo a minha parte, julgando processo, atendendo a advocacia e fazendo o melhor aí para o judiciário. Esse processo todo que existe hoje, que já vem sendo seguido há muito tempo, a pergunta não é nem sobre se é eficiente ou não, mas pode ser melhorado, inclusive na questão do custo. Poderia-se dizer que já é antigo e já caducou? Tem como mudar isso para facilitar a vida de todo mundo? Olha, a inteligência artificial está surgindo aí fortemente nos tribunais, mas temos que ter cautela. Sim. Porque nós não podemos mudar quem é o julgador. A inteligência artificial ela vem se apresentando que alguns colegas magistrados já caíram no erro de sentenciar pela inteligência, que seria uma forma de acelerar, de economizar ali. E eu não. Eu quero chegar lá, analisar o processo e dar minha motivação. A minha pergunta ia ser não. É nessa perspectiva. Por exemplo, eu sou da universidade, sou educador, e sabemos que o uso da tecnologia dá muita celeridade nos processos. Como é que o senhor vê? Qual é a sua leitura sobre o ingresso, sobre a entrada desses apostes tecnológicos na justiça? É importante para ajudar, não para substituir o julgador. Jamais. Mas ajuda mais no sentido de dar celeridade e nunca na decisão, que eu acho que o senhor acha que tem que ser porque acontece da inteligência, ela dá uma decisão, ela dá tudo. Relatório, Sim. Pega fundamentos da petição, de uma defesa, do advogado, uma jurisprudência. E tecnicamente, diga-se de passagem, sem erro algum, a inteligência não erra. Não, aí é que tá, ela erra. Porque ela cria.
Ela cria. Esse é o grande problema. Ela cria ali um Ela julgamento faz, da às motivação. vezes, de advogados, por E exemplo. de juízes. Também. Então, assim, eu sempre fico ali, cauteloso com a inteligência, quero usá-la para facilitar em relatórios, mas na hora de julgar terá que ser comigo. Professor Damião, o Dr. Kleber aqui, né, só reforçando aqui, está se candidatando ao cargo de desembargador. O senhor falou, agora há pouco da gente falar, é um embate, né? O que é certo e o que é justo. O senhor como desembargador, o que é que o senhor acha mais importante? O conhecimento técnico e profundo, né, da lei, ou essa capacidade de interpretar a lei para que se chegue a mais perto ou a totalidade da justiça social? A capacidade de interpretar. É Porque, e está aí a vocação do jurista. Pegar uma lei... uma coisa que a inteligência talvez artificial não faça. Nunca ela vai chegar. Não tem o sentimento. Não tem o sentimento, a visão, a vivência, o contato, o sentimento das pessoas. O próprio emocional, que às vezes o julgador, ele remete nas suas sentenças o emocional. Aí entra o quesito ser humano. Ser humano. Então, é isso. Tem barreiras aí. Olha, esse negócio do emocional que você citou bem. O juiz, diante das partes, diante de uma vida inteira de alguém esperando uma solução jurídica, ele olha para as pessoas, vê a história das pessoas e então ele usa essa carga emocional para pesar na sua decisão. Eu pergunto ao senhor, quais são, na sua opinião, os 3, os 4 maiores desafios da justiça brasileira hoje? É a questão do número de processos, o senhor já citou, que é só aumentando, o custo para se manter o judiciário. Acredito que a falta de juízes, às vezes, porque faz um concurso, aí os juízes vão passando para outro, sai, aí fica difícil prover essa questão de juízes e servidores, que também passa pelos mesmos processos do juiz. Ele está aqui numa comarca, depois está em outra, aí faz um concurso, sai, é aí daqui que o tribunal organize outro que vai pegar os processos, acompanhar. Tem a demora, aí tem um delay, aí fica ali a lacuna. Até porque para se chegar a um veredito, uma decisão, você tem que conhecer muito bem o processo ali. Sim, então, tocar no assunto aqui. Por não, professor, eu queria puxar outra coisa aqui, doutor Kleber, porque assim, eu estou fazendo aqui a outra parte. Faço questão de fazê-la porque a gente vai aos tribunais, são prédios suntuosos, pessoas muito bem remuneradas. Verdade. Essa é uma ilha de excelência. Ninguém pode negar que os tribunais são ilhas de excelência. E no meu sentimento, e no sentimento de muitas pessoas com as quais eu converso, quem está no tribunal, quem vive na ambiência do tribunal, ganha muito bem e dá um resultado muito aquém do que deveria para a sociedade. É uma queixa essa. É uma queixa quanto mais, exatamente. E em todos os setores e lugares. Eu lhe pergunto, o que da experiência como advogado, que milita, que vai a um cliente, que fala com o cliente, que ouve as queixas dele, que vai no tribunal, que pega um chá de cadeira, a gente sabe que pega, e aí você se depara, eu vou lhe perguntar, porque eu fui vítima disso, eu vou lhe dar um exemplo real, aí você vai, se depara, fala com o juiz, passa 30 minutos falando com ele e ele de cabeça baixa, sem sequer olhar para você. Você já passou por isso? Se já passou, que lição tirou? E se tirou lições que são produtivas, o que vai garantir que o senhor desembargador não vai cometer o mesmo erro? Jamais, porque está no meu DNA, esse gênero da advocacia, que é saber ouvir. Antes de falar... Ouvir com respeito. Ouvir e ouvir com atenção. Com atenção e respeito. Então, a lição que eu tenho é de ouvir mais do que falar, certo? Então, eu vou levar isso aí para o tribunal, para atender não só a advocacia. Não vou atrapalhar o doutor Kleber, não. Eu vou abrir um parênteses para... É um estoicista. Para ratificar a coisa que você já ouviu e espero que não diga na frente. Na universidade se diz assim, o juiz pensa que é Deus, o desembargador tem certeza que é o próprio. Como é que você pensa isso? Rapaz, são brincadeiras, né, populares. Mas essas brincadeiras, elas... Eu em nenhum momento eu pensei no financeiro para disputar esse cargo. Nenhum momento.
Fico Em feliz. nenhum momento eu pensei em disputar esse O senhor cargo. se considera com 13 anos de advocacia? Deixa eu só concluir. Porque tem a ver com o que você vai dizer agora. Você se considera bem sucedido financeiramente como advogado, com 13 anos de advocacia? Olha, eu sou um homem que não tenho nada para reclamar da vida. Tudo que um homem precisa, graças a Deus, eu Você tenho. tem, Eu ok. tenho. Então continue. Você não pensa no dinheiro. Não penso no dinheiro. Em nenhum momento pensei no poder que traz o cargo. Isso é muito importante. pra mim. Fundamental. Eu nem imagino. Eu Ok. quero chegar lá no meu gabinete, despachar, atender a advocacia, julgar processo e ir para minha casa ver minha família. Doutor, eu Não vou... tenho, porque o poder é uma sensação. E se você se escancha É mais nele, perigoso. engancha nele, ele pode sair e você vai Ele é ficar mais onde? perigoso do que o dinheiro até. Aí o vazio é gigante, o abismo. E eu não quero. Eu estava falando aqui para o César antes, e vou. Certamente não tem como não ter lido várias vezes. O senhor, como advogado, como alguém que transitou por centenas e milhares de folhas de livros, bons livros, a obra do Maquiavel, O Príncipe, no 5º capítulo, ele diz assim: engana-se aquele que pensa que tem o poder. O poder não pertence às pessoas, mas aos cargos que elas ocupam. Tanto assim é que elas passam, os cargos ficam. O poder permanece. Eu li Maquiavel. Pois então você conhece bem isso. Mas não deu para lembrar da lição. Quem mas não, eu- não? Quem não? Porque eu fiz uma especialização em teoria de Estado e foi só sobre Maquiavel com o professor Lima Valverde, de Minas Gerais, a quem eu mando um grande abraço aqui, que eu sei que ele vai me ouvir. Ele diz assim: tu gosta do Maquiavel, né, Daniel? Não, eu gosto das obras dele. Das lições. Mas, doutor, vamos continuar aqui nessa prosa boa. Vamos imaginar que o senhor não chegue entre os 12. Que lição o senhor terá aprendido dessa campanha? Se o senhor não chegar, porque é uma possibilidade. É uma construção. A gente começa com um tijolo e termina no tamanho de um castelo. É. Então, eu não faria na eleição, mas em prêmio. Tive muitos contatos, colegas advogados, conheci muita gente boa, muita gente decente na advocacia e que querem ver o melhor judiciário. Então, eu só tenho mesmo bônus. Essa sua tentativa é a primeira É a ou pode se primeira. tornar a única? Posso tornar única. Pode se tornar Eu espero única. que seja única. É porque quem passa por aqui Sim. chega lá e Sim. ele vai ser desembargador. Eita, me arrepiei todo aqui. Vai. Acredite. Professor Damião, me ajude aqui. Eu acho que uma queixa hoje, né, do povo brasileiro com relação ao judiciário, A justiça. a justiça, é a questão da credibilidade, né? Porque assim, sempre vem, eu não diria desculpa nem pretexto, mas sempre vem a informação de que faltam profissionais, faltam juízes para julgar, né? Que a máquina está travada por conta do número de processos. É só por conta disso mesmo ou a justiça brasileira tem que começar a pensar em mudar em alguma coisa para se conquistar a credibilidade que já teve no passado? Eu acredito que passa pela educação. Tudo começa na origem, lá no início. Como é que a mentalidade das pessoas estão sendo trabalhadas no sentido de não trazer litígios? Porque grande parte dos litígios é por conta que a pessoa não tem um entendimento, uma direção. Não, vamos conciliar. Não vou Isso atrás. é o motivo de muita gente não acreditar mais na justiça, na sua opinião? Não. Eu falo dessa credibilidade Não, aí. a credibilidade Eu posso confiar na justiça? Nós devemos acreditar no judiciário sempre, até porque o poder está na Constituição brasileira. E se a gente começa a desacreditar Sem no dúvida. judiciário, qual é o nosso caminho? Qual é a Cabe. nossa direção? Cabe ainda à justiça brasileira aquele dito popular que a justiça tarda, mas não falha? Eu creio nisso. Ou ela Eu não creio. tem falhado? Eu creio, porque assim, eu enquanto advogado sempre lutei e graças a Deus eu conquistei isso, confiando no judiciário. Olha, Então, tem que nós confiar temos sim. assistido, ouvido os depoimentos e entrevistas de grandes intelectuais do mundo inteiro que a democracia vem sofrendo muito nos últimos 50 anos. E todos sabemos que um Estado democrático ele precisa de um judiciário qualificado e comprometido com as transformações, de um executivo que respeite os judiciários, mas que dê conta do seu papel, e de um legislativo que faça a mesma coisa. Ultimamente, a gente tem ouvido falar muito de que um poder está entrando na esfera do outro. O senhor concorda com isso? Se concorda, o que faria, o que poderá fazer para que isso diminua no âmbito do nosso tribunal? Mas o Brasil
desde a época do impeachment da Dilma, que sofre com problemas institucionais, vive tensionando os poderes. Que lá na Constituição fala em poderes harmônicos entre si, independentes entre si. Mas a tensão, ela é muito grande. Então, de lá para cá, você vê que já teve muitas, quase que rupturas, mas eles chegam em determinado ponto, não vamos romper. Então, assim, é delicado, a população tem que estar atenta. O Brasil tem um histórico muito grande de golpes, desde 1920, 1940. Eu não conheço muito, mas assim, eu, enquanto julgador, só vou me manifestar nos autos. Professor, não emitir opiniões. Doutor Kleber, eu sou leigo, não sou advogado, né? Meu conhecimento é ínfimo. Parco. Muito. Mas me diga uma coisa. Não é simples assim seguir o que diz a Constituição? Não é a nossa que chama de carta magna? Como dizia Ulisses, discordar sim, desrespeitá-la nunca, jamais. E o que está acontecendo? Estão seguindo o que diz a Constituição? Ou ela não é clara o suficiente, a nossa Constituição? Ela é muito clara, concisa, e é para ser eficaz, Estão seguindo, o que diz a Constituição? Formalmente, sim. Materialmente são outras coisas. Como assim, formalmente? Porque tudo que se faz é baseado numa lei. Então, existe regramentos. E aí, como a gente sabe, uma lei, ela é às vezes muito clara, específica, mas dentro da lei existe possibilidades de entendimento, de direção. E aí onde surge controvérsias. Tá bom, tudo bem, mas essas possibilidades de interpretação, de direção, elas não vão barrar na Constituição? Vão. Então, quem decide no final das contas, ou deveria ser o que está escrito na Constituição, e qual é a dificuldade então? Porque esse embate todo? Por causa de tensões políticas. O Brasil, mas não tem que respeitar a Constituição, doutor? Tem. O Brasil, como eu lhe falei, ele vive esse momento de turbulência muito grande. Caducou a Constituição? Precisa de mudança? Jamais. Precisa só obedecer. Respeitar a vontade dos demais. Doutor Kleber, olha, a gente sempre que faz aqui o Pode Crer, sempre, independente da temática que ocupe a centralidade da conversa. Nós tivemos agora há pouco um delegado que traçou um perfil muito bem elaborado do que são as facções criminosas, inclusive se envolvendo em processos eleitorais na capital e em outros estados do Brasil. Ele disse que o governo atual, de modo corajoso, tem enfrentado, diferentemente dos anteriores, essa criminalidade. Ele apostou que a educação é, de fato, o único remédio capaz, inclusive ele atravessou números aqui dizendo 80% de quem está preso não tem o ensino médio, que garante ou que é uma certa... 99% não tem ensino superior. Então, assim, eu pergunto ao senhor, que recado? Se não recado, que proposta? Se não proposta, que ideia o senhor defende aqui para que na segunda-feira, quando da eleição do quinto constitucional, os advogados, ao olhar a chapa, ao ver o seu nome, digam, eu vou votar no Kleber, porque eu sei que eu votando no Kleber, eu vou estar a mim me representando nesse tribunal de modo certeiro, altivo e que eu jamais vou me arrepender. Minha trajetória, minha rigidez, os posicionamentos, a seriedade, o compromisso, a ética, a moralidade, a humildade de saber ouvir, de dialogar, de construir uma candidatura dessa, que não é fácil um advogado do interior disputar um cargo desse tamanho. E jovem, né? E tão jovem. Então precisa de coragem, fé e perseverança. E olhando, conversando, analisando os perfis, eu tenho sim condições de exercer o cargo. Doutor, como é aquela história lá de ping-pong? Aqui no âmbito estadual, né? Que o senhor tem como uma referência na profissão. Um advogado, o senhor citaria quem? Doutor Sigifroy. Sigifroy. Que é candidato também. Tá. Um juiz. Sigifroy Moreno. Um abraço para ele aqui, foi meu aluno. Um abraço, doutor Sigifroy. Um juiz. Vamos lá. Se tiver mais de um, tudo bem. Conheci o doutor Marcos Clige, em Floriano, um bom juiz. Doutor Adécio, que passou muitos anos em Floriano sendo juiz, hoje presidente do tribunal. É muito conhecido.
E um desembargador que o senhor tomaria como referência, como exemplo? O doutor Erivan, doutor Adesso, doutor Gentil. Ricardo Gentil. Ricardo Gentil. Foi meu professor, Ricardo. Doutor João Gabriel, também. Muito bem. Doutora Não foi seu Lucipleide. aluno, não, João Gentil? A doutora Lucipleide também foi minha professora, Foi, né? também. Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo e eu queria que você, olhando para as nossas câmeras, vendo que o Pode Escrever, o podcast de conhecimento, pode ser uma porta a acessá-lo ao tribunal, se dirigisse para seus pares e pedisse o voto dizendo que você é a voz da advocacia no tribunal. Bem, obrigado pela oportunidade. Quero falar aqui diretamente com a advocacia. Esse processo já está terminando. A eleição é dia 22 de setembro. Se quer alguém que os represente, que atenda e os valorize, vote Kleber Lemos. A nossa trajetória foi feita de muitas lutas, muitas batalhas, mas todas vencidas, graças a Deus. E eu quero chegar lá para dar esse atendimento de excelência. Ouvir a advocacia. Não só ouvir, mas como atender os pleitos dentro do direito.